Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Estamos começando o nosso programa Resenha Safras. A gente vai debater com nossos analistas de Safras e Mercado os reflexos das decisões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos sobre as taxas de juros nesta quarta-feira, super quarta, de que tanto se falou, né? E eu vou cumprimentar inicialmente meus colegas, consultores de safras e mercado, que prestam o melhor serviço que tem no mercado. Na plataforma Safras, você vai encontrar o trabalho deles, dos nossos outros consultores, safras.com.br, tem tudo lá, são craques para você tomar as suas melhores decisões no mercado. E no nosso canal no YouTube, Safras TV, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários, que a gente responde para você. Cumprimentando meus colegas, iniciando pelo Maurício Murucci. Tudo bem, Maurício? Olá, muito boa tarde, Alessandro. Muito boa tarde, espectadores do canal Safras TV. Boa tarde, Rafael Silveira. Boa tarde, Alan Maia. Obrigado pelo convite. A gente está aqui conversando sobre esse tema aí que é importantíssimo. Exatamente. Uma resenha sobre a relação dos juros com as commodities agropecuárias, que isso mexe mesmo com os mercados. Cumprimentando Alan Maia. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Alessandro? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a quem vai assistir a gente. Rafael Silveira. Tudo bem, Rafael? Opa, tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Maurício, boa tarde, Alan. Boa tarde a todos aí que acompanham os nossos canais, né, os nossos vídeos do Safras TV. Acho que a gente vai ter uma resenha bem interessante hoje. Bom, então primeiro eu vou citar o que aconteceu nessa quarta, para quem não sabe exatamente, mas a gente teve a reunião do Banco Central Brasileiro, né? O Copom, Comitê de Política Monetária, decidiu por mais uma queda na taxa básica de juros Selic, caiu meio ponto percentual para 11,25% ao ano, com a sinalização, com o viés de que essas quedas devem ser mantidas nas próximas reuniões. Tivemos também a reunião que decidiu a taxa de juros dos Estados Unidos, pelo Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano, que manteve a taxa entre 5,25% e 5,5% ao ano. Diferente do Brasil, as afirmações lá foram bem mais cautelosas. O presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falando que continua havendo temores, pressão inflacionária, e que, ao contrário do que se esperava, que podia começar o corte a partir de março, esse corte não deve vir, o viés é mais de manutenção de taxas, e há quem diga que nem em maio poderia vir, que poderia vir mais adiante, a gente vai falar também sobre isso, mas inicialmente se espera que possa haver um corte, sim, mais adiante, em maio. Então eu começo o bate-papo perguntando para os meus colegas o que acharam inicialmente dessa super quarta, dessas decisões e os impactos sobre os mercados. Maurício, começo contigo. O que tu achou? Opa, boa tarde, Alessandro. Obrigado por ter passado a bola para mim primeiro aí. Então, basicamente assim, Alessandro, ao nosso ver aqui pelo lado do açúcar e etanol, o Jeremy Powell está provocando a grande coqueluche do mercado, né? Porque em dezembro, no início de dezembro, o mês de dezembro de 2023 foi iniciado, né, com as declarações do próprio Jeremy Powell de que o eventual início do movimento de queda nas taxas de juros começaria em março, agora de 2024. E agora, na reunião de fevereiro, praticamente, né, quer dizer, no final de janeiro, ele meio que voltou atrás nas suas próprias declarações. O problema disso aí é o seguinte, né, Alessandra? É que o mercado, desde dezembro, pelo menos os fundos, os grandes fundos especuladores, né, aqueles fundos gestores de investimento já estavam se posicionando no mercado de renda variável, pelo menos do açúcar, né? Estavam saindo da renda fixa, claro, em escala muito gradual e moderada, mas estavam saindo da renda fixa pela perspectiva de menor remuneração na renda fixa, e indo para o mercado de renda variável, entre eles o mercado acionário e o mercado de derivativos, e entre os derivativos os agrícolas, onde entram os futuros, pelo menos os do açúcar, né? Então, o açúcar ele vinha desde dezembro, principalmente em janeiro, já engatando alguns movimentos
bem sólidos de alta, por conta de parte da migração desse capital, o qual mês de janeiro seria o primeiro mês de um trimestre inteiro de migração de capital, né? Um trimestre inteiro comprador. Agora, coincidentemente ou não, é claro que não foi coincidência, né? Ontem, depois da notícia de que o Federal Reserve, de fato, ele não vai reduzir os juros, pelo menos agora em março, né? O ímpeto comprador do açúcar, ele desacelerou bastante, tanto é que ele encontrou aí máximas de curto prazo, pelo menos nos 3 últimos pregões, né? Ele bateu em 25, 124, um pouquinho acima, marginalmente acima dos 24 centavos de dólar por libra-peso, a posição março 24. Dali ele não conseguiu avançar muito, e depois da notícia aí do Federal Reserve, de que eles não vão, de fato, começar a reduzir os juros, o mercado começou a recuar, né? Então, uma eventual queda nos juros, pelo menos para o açúcar e na nossa visão para as commodities como um todo, seria um fator positivo. Queda nos juros, fator de alta para o açúcar aí, né? Por vários vetores, né, Alessandra? Pela migração do capital de renda variável para renda fixa, que comentei agora há pouco, pelo incentivo à economia como um todo, a evolução da economia, né? Juros menores pressupõe-se uma economia mais desenvolvida, e uma economia mais desenvolvida, mais aquecida, ela pressupõe um consumo maior de commodities, né? Então é alta por todos os vetores. Lembrando que o FMI já deu umas indicações de alta para o PIB de 2024 esse ano, né? Que vinha em linha aí com a questão do juro mais baixo dos Estados Unidos. Então, provavelmente o PIB mundial por parte do FMI vai ser revisado nos próximos meses, né? Certo. Eu vou passar agora a palavra para o Alan Maia. Eu não citei, né, em qual produto cada um é especialista, mas isso vocês podem falar, mas o Maurício é açúcar e etanol, o Rafael trabalha com soja, especialista também em análise técnica e gráfica. Temos um canal que dizem, dentro do canal Safras TV, uma playlist que dizem os gráficos, né, que a gente fala sobre as commodities, e o Alan Maia, especialista no mercado de carnes. Então, pergunto para o Alan. Alan, o que tu achou dessa decisão aí? O que primeira mão, o pessoal comenta? O que isso afeta os nossos mercados, por exemplo, de carnes e, em geral, o que tu pode dizer? Complementando aqui a fala do Maurício, o Fed é conservador, né? Como ele está vendo que a inflação nos Estados Unidos não está cedendo, inclusive em janeiro a inflação veio acima do esperado, veio 3,4%, e a meta lá é 2%, então está muito acima do que eles acham necessário, né? Então, por isso que o juro não pode cair de imediato, o Fed tem que perseguir essa meta, e enquanto ele não vê a economia desacelerando, que ainda está forte, inclusive hoje saiu dado de PMI, né? Nos Estados Unidos veio forte também, dado de emprego forte, então não tem espaço para o Fed cortar. Então é basicamente isso. Por mais que ele tenha falado lá em dezembro que poderia cair eventualmente em março, ele avaliou melhor e não tem espaço para isso, talvez nem em maio. Então, a gente tem que acompanhar os dados de inflação, né, de emprego, inclusive vai ter dado de emprego amanhã, né, que é o payroll, um dado muito importante que vai trazer volatilidade para o câmbio. Em relação a câmbio também, tem que citar que o mercado interno, né, o cupom ontem caiu e o Banco Central sinalizou que vai acompanhar os dados vindouros da economia brasileira. E, de qualquer modo, ele sinalizou que pode cortar pelo menos mais algumas vezes no futuro, né? Pelo menos 2 vezes. Isso aí acaba que, se o juro dos Estados Unidos não cai e no Brasil vai continuar caindo, então você vai diminuir a atratividade do Brasil. E com isso tende ao real perder força. O que para o setor carnes ajudaria, né? Na questão da exportação, ajudaria na receita para a indústria, né? A gente tem agora um cenário difícil para o preço da tonelada da carne suína, carne de frango, carne bovina, todas elas estão com preços da tonelada enfraquecidos por conta de China, basicamente. Então, com um real desvalorizado aí, poderia ajudar na receita, né? Seria um pequeno alento. Agora, a questão do milho, a gente tem que ver que tem a questão também da Ucrânia, né? Que também está macro mundial aí. Se o petróleo, por acaso, avançar, e questão do Iraque também, do Israel, aliás, né? Israel, Gaza, Ucrânia, Rússia, aí, daí talvez mudaria também a atratividade ali para o etanol, né? Daí tem que ver como vai se comportar juro e mais o dólar, né? O dólar index lá, que é o grande termômetro ali para a moeda norte-americana no mercado mundial. Rafael, o que tu achaste de toda essa
essas questões ligadas aí a juros dessa super quarta e os efeitos aí sobre o mercado. Como é que tu está vendo isso também para a soja? Né? Como tu está enxergando isso? Uhum. Eu acho que os comentários dos meus colegas foram excelentes. Eu concordo muito com o que o Alan falou. A questão dos Estados Unidos manter a taxa de juros praticamente inalterada e enquanto a gente está tendo um certo decréscimo dos juros faz com que a arbitragem vá mudando e vá jogando para cima, né, o preço do dólar aqui. Minha dúvida, né, o meu medo em relação a nosso corte de juros, não que eu ache ruim, eu acho correto os juros ir caindo, porém, eu acho que o fiscal tem que estar forte, não é o que a gente está vendo dentro do Brasil nesse momento. A gente está vendo dívida cada vez maior, crescendo em bola de neve, isso para mim é um grande problema, então a gente não vê um trabalho fiscal para cortar despesas, um trabalho sério nesse sentido, ao mesmo tempo que os juros vai baixando. Então, a minha preocupação em relação a isso é se isso não é uma coisa muito de curto prazo, se lá na frente a inflação não pode vir para cima, porque não tá segurando o fiscal, e aí fazer com que novamente a gente tenha que botar juros para cima, né? Então, acho que eu não acredito muito que esse corte de juros que está acontecendo no curto prazo tende a se manter se a gente não tiver um lado fiscal um pouco mais forte. O que pode pesar em relação à questão, né, da soja é que, como a gente tem aí muita oferta, pelo menos projetada, oferta sul-americana muito ampla, né, aí somando o Brasil, mesmo o Brasil com perdas e a Argentina vindo agora com uma boa chance de produção, eu acho que o que pode pegar mais é na questão de prêmios mesmo, não que isso, se o câmbio subir ou se cair, a gente vai ter uma modificação, variações no prêmio, mas não muito na questão de preço. Acho que os preços tendem a se manter mais estabilizados. O que mudaria só na formação seria mais essa questão de se câmbio subir, talvez o prêmio jogar para baixo, ou o contrário, porque a chance é de ter sim uma oferta muito boa de soja nessa temporada. Bom, pessoal, tem uma outra questão que é importante a gente debater, que é a questão desse momento que vivemos, né? Questão geopolítica. A gente veio agora há pouco de uma pandemia, né? Ainda com rescaldos, a gente se recuperando de tudo que aconteceu, e engataram duas guerras, pelo menos, né? Ucrânia e aí na faixa de Gaza, e agora tem toda essa questão de ataques a navios no Mar Vermelho, prejudicando uma rota importante para diversos produtos entre a Ásia e a Europa, especialmente, e isso tende a afetar de alguma forma os mercados, né? Se isso se mantiver, né, com encarecimento de frete, com inflação, que se fala inflação de custo, pode fazer com que, inclusive, o Banco Central americano seja ainda mais cauteloso e acabe postergando esse movimento de queda nos juros de maio lá para frente, para junho, sabe-se lá, né? Então, a gente sabe que em março está praticamente descartado o corte, né, de juros nos Estados Unidos, mas já se espera para maio e com o Banco Central muito atento a essa questão geopolítica. Eu queria que vocês comentassem, né, todo esse jogo que está na mesa e essa possibilidade que existe de que daqui a pouco esse movimento vai demorar mais ainda para acontecer e o impacto que isso pode ter nas commodities. Maurício, começo de novo contigo. Posso começar cortando Pode, aqui rapidinho? beleza, ótimo. Exatamente. A Inverte principal a ordem e eu fico feliz. tudo bem. Exatamente. A principal preocupação dos ataques lá é que tem um estreito, né, que passa grande quantidade de petróleo, e isso pode afetar o que você comentou aí, né, transporte, cargas, tudo mais. Isso aí acaba dificultando as ferramentas do Fed, né, caso isso aí se expanda, né, a economia. Inclusive, ontem o Jerome Powell falou que talvez a inflação dos Estados Unidos estabilize uma faixa acima de 2%, né? Então, ele já mostra preocupação que vai ser uma tarefa difícil chegar nesses 2% aí. Então, talvez esses juros aí, talvez caia mais para frente, né, depois de maio, mas mesmo assim não seja o suficiente para levar a inflação aos 2% no curto prazo, nem em 2024, talvez 2025 para frente, com o arrefecimento dessas tensões, né? Principalmente por petróleo. Tem que ver como vai ficar essas questões aí de Gaza. Israel não está querendo ceder muito
no conflito, né? Nem a Palestina, que cada um tem as suas reivindicações ali. Então, o principal ponto é esse, se essa guerra vai se espalhar pela região e se o estreito lá está tendo alguns ataques, né, de grupos extremistas, isso só vai influenciar no petróleo, né? Basicamente isso. Isso aí pode afetar a decisão aí de juros, né? Por conta dos custos realmente. É. Então, Maurício, tua colocação. Não, basicamente pro açúcar, o petróleo mais alto, porque a correlação direta de forças aí de risco geopolítico com o petróleo é um petróleo mais valorizado, né? Então, o petróleo mais valorizado ele acaba influenciando o índice CRB e ele acaba gerando um movimento comprador um pouco maior sobre o açúcar, né? De modo bem genérico assim, o petróleo acaba influenciando. No etanol, ele influencia através do aumento dos preços da gasolina, né? Então, o petróleo mais alto puxa a gasolina que abre espaço para o etanol hidratado se valorizar assim que ele perca os níveis atuais de competitividade. Então, seria até interessante, para o ponto de vista das usinas, aí, ter uma maior remuneração aí por conta do etanol hidratado com a alta no preço do petróleo, aí, que indiretamente puxa a gasolina. Então, basicamente, o risco geopolítico já foi bem explicado, foi bem traçado aqui, não tem nenhuma grande novidade a acrescentar, mas a gente só acrescenta também que o risco geopolítico ele é muito efêmero, né? Então, ele surge muito rápido, mas ele é assimilado muito rápido pelo mercado também. Não passa mais do que 3 ou, no máximo, 4 dias um vetor de risco geopolítico considerado padrão no Oriente Médio, que são esses ataques pontuais de grupos extremistas, e dependendo da região, se é no Iêmen, se é mais num outro porto do mar ali, daquele mar que faz o escoamento de petróleo. Então, assim, o risco geopolítico ele é muito pontual, ele é muito de curto prazo, e os efeitos acabam sendo relativamente efêmeros também. Então, só esse ponto que a Mas, gente Maurício, deixa de atenção. agora eu te corto para te colocar um porém. A gente tem um risco geopolítico pontual, mas que volta e meia ele acaba virando uma coisa maior, né? Tem notícias aí Sim, que são bem preocupantes aí, né? Então, É, a gente tem que... sim. Não, mas Isso uma gera muito coisa é temor no mercado. não, uma coisa é um risco político, geopolítico pontual, que nem esses ataques pontuais. Outra coisa é um movimento mais amplo, assim, que foi o ataque de Israel ali para a faixa de Gaza. Aquilo ali é uma coisa mais de médio a longo prazo. As Mas tanto relações é que aquele... Irã, Estados Unidos, essas coisas crescendo, isso aí Não, mas porque eventualmente, essa eventualmente retórica pode haver existe, essa eventualmente pode retórica acontecer um existe desde ataque ali, 2013, né? Desde eventual, 2013 não é novidade essa retórica aí do Irã confrontando os Estados Unidos, é até um modo de legitimizar o governo local deles lá. Todo confronto dos Estados Unidos, confronto retórico, né, não militar, mas todo confronto retórico, ele ajuda a estabilizar a política interna do Irã, de modo semelhante à Coreia do Norte, né, que fortalece seu Tudo regime bem, eu não quero interno, entrar na questão né? para a gente não fugir do foco eu só quero, o que eu quero dizer é que assim como uma coisa pode parecer pequena nesse momento, daqui a pouco pode virar uma coisa muito maior. exatamente. Os Então, conflitos são subestimados. Começa com, o pessoal fala, guerra vai durar um mês, quando vejo está virando 3 anos. É exatamente isso que pode começa a acontecer. coisa na faixa de Gaza, daqui a pouco já tem ataques a navios no Mar Vermelho, daqui a pouco, né? Então, são várias coisas que vão se somando e que É, vão e que acabam, de certa forma, complicando, né? Então, a gente tem que ficar atento, é importante ficar atento. sim. Agora, uma coisa que até para botar o Rafael agora na conversa, Rafael, é que Só queria repetir direito de complementar uma resposta, vai leitura. lá. Não, só para complementar uma leitura de curto prazo, assim, ó. Essa questão ali desses ataques que você comentou, daqueles pequenos grupos que atacaram navios, agora depois atacaram uma base nos Estados Unidos, né? O próprio Irã procurou se desvincular do ataque. Os Estados Unidos estão com uma postura de não ampliar esse conflito lá. Na verdade, a postura deles é apaziguar. O que a gente tem que lembrar, Alessandro, que a gente não tem um texano lá
na presidência, né? Não é o George Bush Então, lá. eu te peço desculpa, mas não é o foco do nosso bate-papo, Maurício. O nosso foco Não, é mas ver, isso aqui é ver essas importante, cara. mudanças que estão acontecendo econômicas de taxa de juros, né, o que vai implicar sobre o câmbio, essa questão geopolítica, né? Eu quero, a minha questão é provocar pela seguinte forma: isso a gente está vivendo um momento que a gente não pode lembrar, esquecer que a gente saiu de uma pandemia que a gente nunca imaginou que ia passar, Sim, né? Que a sim. gente Mas entrou em duas guerras, a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Já faz bastante tempo que está aí, implicou em muita coisa e a gente meio que se acostumou com isso aí, mas continua acontecendo, né? Agora, a faixa de gás. Olha o que está acontecendo na natureza, a loucura que tem acontecido climática envolvendo que está afetando muitos mercados, né? Então, tem vários fatores aí, mas o que eu quero perguntar e colocar o Rafael na questão é o seguinte, Rafael: o mercado ele está muito ligado às questões financeiras neste momento. Muito. Petróleo sobe, o dólar cai ou sobe, e influencia outras commodities, o índice RB, migração de fundos gigantescos para um lado para o outro, né? Na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Chicago, o volume que é negociado no mercado futuro é não sei quantas vezes, você sabe melhor do que eu, o volume de safra que é produzida, né? E aí o produtor fica, né, de orelha em pé, e dizendo, puxa, mas não estão vendo aqui a minha safra que está quebrando. Tá? Então, a gente está ligado a uma rede que é maior e que vem influenciando. Essas questões todas, de juros, de câmbio, geopolítica, está afastando muitas vezes o mercado dos fundamentos próprios de cada commodity, não? Com certeza, sem dúvida. É isso que é o interessante, né? A cada ano a gente vai vendo a complexidade das coisas aumentarem, até ficar difícil fazer certas, digamos assim, previsões sobre o mercado. A gente tem esse exemplo que tu deu de muito alarde no Brasil em função do clima ruim para a safra brasileira de soja. Então, a gente viu muitos produtores, como o preço pode estar caindo, como pode estar despencando em Chicago, se a gente tá certo que vai ter uma quebra muito grande, vai afetar e o preço despencando, despencando. E por que isso acontece? Porque tem muitos fatores, e os fatores financeiros são muito fortes. A gente tem que entender que hoje em dia há muitos fundos de investimento que querem a questão financeira, né? A gente não, então, os fundamentos eles entram junto, óbvio, mas a questão financeira pesa sem dúvidas. O que essa mudança dos juros, né, na questão do Brasil é aquilo que eu estou indagando, até gostaria de saber a opinião dos colegas a respeito do que eles acham do câmbio no futuro. Eu acho difícil o câmbio continuar caindo simplesmente porque, ao mesmo tempo que o Fed vai mantendo essas estimativas, essa estabilidade de juros, né, e não mostra sinais de que no curto prazo vai cortar ou cortar muito, isso é um incentivo, inclusive, para que a gente tenha, ponderando o risco Brasil e outros, e pegando a economia americana, é um complemento dizendo o seguinte: olha, daqui um pouco é melhor sair, começar a migrar para um lugar mais seguro, para colocar dinheiro em algum lugar mais seguro e não ficar no Brasil. Até porque, como eu disse antes, a gente não vê aqui, pelo menos no meu ver, um comprometimento muito grande na questão fiscal. Então, eu acho difícil manter uma queda de juros sem um comprometimento com a questão fiscal entre receita e despesa. A gente vê a dívida, por exemplo, fechando o ano com um aumento de quase 600 bilhões. E isso cresce exponencialmente, não é linear, é exponencialmente, todo ano vai aumentando. Então, se não fizerem nada a respeito dessas questões de organizar realmente a questão de despesa fiscal dentro do Brasil, eu acho muito difícil a gente seguir com juros em queda de forma verdadeira. Isso seria mais artificial, no meu ver. Eu acho que o câmbio tem chance de subir, pelo menos no médio a longo prazo. Alan, É, né? no setor carnes, qual é a visão que tu tem aí desse desprendimento que ocorre em outros mercados, muitas vezes aí dos fundamentos? A gente tem que ver, além da questão de câmbio, juros e tudo mais, temos que ver como está a situação de quadro de oferta e demanda de cada commodity, né? O setor carnes aí, por exemplo, está com muita oferta, né? Carne suína, muita oferta, carne bovina também tem bastante oferta. E temos que ver que também a China, que é o maior comprador do Brasil, não está atuando com força, né? E, inclusive, está derrubando o preço da tonelada. Então, vamos dizer assim, o real valoriza eventualmente aí, e junto com esse preço da tonelada fraco aí em dólar, então é prejudicial, né, para a nossa indústria aqui em questão de margens e acaba afetando a negociação no interior do país, né? Então, o dólar é importante sim, tem que acompanhar, né? Tem que ver o que vai acontecer no futuro, se o real desvalorizar, ajuda um pouco na conta. Daí tem que ver os fatores de taxa de juros, arbitragem e tudo mais, mas tem que ver também que o quadro de oferta e demanda do Brasil não está favorável, né?
Então, por enquanto é isso, né? Tirando a parte financeira, mais o quadro da commodity em si, né? Ah, Maurício, te viu aí o açúcar subindo bem em janeiro, Bolsa de Nova York, mas isso foi mais realmente aí no caso do açúcar por questões próprias de oferta e demanda, né? Mas e como é que está essa relação no açúcar entre questões financeiras, questões exógenas, a oferta e demanda e os fundamentos mesmo? Bom, Alessandro, eu só queria complementar a fala do Rafael ali, complementar não, só dar uma continuidade, porque a fala dele foi bem completa, eu concordo com 200% do que ele falou. Só que daí eu quero estender brevemente o raciocínio dele, né, porque ele deixou uma pergunta no ar ali, né, se o fiscal não melhorar, o que vai acontecer com o câmbio, com os juros, né, os juros vão ter que cair. E a tendência, Rafael, é que o fiscal não melhore, porque uma característica do próprio governo que está aí é de ampliação fiscal, ampliação do gasto fiscal, né? Então, se o teu raciocínio estiver correto, Rafael, eu concordo que ele esteja, né? Então, muito provavelmente nós teremos aí esse intenso movimento de queda de juros que a gente está tendo agora, mas rapidamente ele vai ser obrigado a ser sucedido por um de alta de juros, por conta da inflação. E complementando outro raciocínio que ficou para trás ali, é que eu acredito o seguinte, Alessandro, eu acredito que seja importante aqui para os clientes da Safras Mercado, eles aprenderem a filtrar informações, notícias, né? Quando tem essa retórica de risco geopolítico do Irã, que é uma coisa que eu falei agora há pouco, que nos últimos 10 a 13 anos acontece inúmeras vezes a cada ano, então é uma coisa assim comum por lá, né? Filtrar esse tipo de notícia que é só mais uma afronta que eles fazem nos Estados Unidos para se legitimar localmente e filtrar disso aí de informações geopolíticas de riscos concretos, que estatisticamente são muito baixos. Se a gente pegar nos últimos 20 anos aí, tivemos essa invasão da Rússia na Ucrânia, que foi um evento grave, tivemos esse contra-ataque de Israel, né, porque foi atacado primeiro, né, um contra-ataque de Israel, que também é um evento grave, né? Nos últimos 20 anos temos esses dois eventos graves. Tivemos algumas revoltas ali da Palestina, que a Palestina atacava Israel, depois pontualmente, depois Israel atacava pontualmente a Palestina e acabava por ali, né? Então, estatisticamente, eventos, riscos geopolíticos graves, que nem esses três que eu citei aí, são pequenos, são baixos. O resto é retórica, para promover risco geopolítico para dar volatilidade no petróleo. Então é importante que eu, pelo menos ao nosso ver, né, que o cliente das safras ele consiga fazer o filtro, o que é uma retórica de curto prazo, igual a todas as outras que sempre existem, e o que é um fato grave. E correlacionando, né, que a própria presidência atual dos Estados Unidos não é uma presidência beligerante, muito ao contrário, né? Eles são do Partido Democrata, e o Partido Democrata ele tem esse viés mais brando, assim, de sair de guerra e não de entrar em guerra, e muito menos, né, promover novas guerras, né? Aí, agora respondendo a tua pergunta, Alessandro, os fundamentos do açúcar estão em função da safra nova, que tem risco climático, aí uma entre safra com pouco volume de chuvas, mas agora fevereiro vai voltar a chover um pouquinho, que vai corrigir parte do déficit hídrico aí, né? E resumidamente é isso. Primeiro semestre inteiro vai ser em função agora das chuvas ou não de fevereiro, que podem ou não corrigir. Eu queria Bom, só vamos. aproveitar ligeirinho aqui também. Gostei muito do que o Alan falou a respeito de quadro de oferta e demanda, isso está correto, tá? Mesmo que o câmbio, digamos assim, que a gente, nossas estimativas ou a gente acredite que o câmbio suba e de fato aconteça, né? A gente sempre usa um se porque projetar assim é muito complicado. Mas se, digamos que o câmbio suba, no caso da soja, se o quadro de oferta e demanda for como a gente acredita, que é de uma maior oferta sul-americana, por exemplo, em relação ao ano passado, a gente vai ver provavelmente um desconto simplesmente nos prêmios. Então, entende que realmente a questão de quadro de oferta e demanda é que acaba mandando na questão final da formação de preços. A gente está atento aí e fica ligado para que realmente tem vários mercados que há uma indicação aí de que vai se ater mais aos fundamentos. Eu estava conversando com o Gil Barabaixo sobre o café e dizia que acreditava que agora o mercado vai realmente se ater mais a fundamentos daqui para frente, olhando para a safra brasileira desse ano. Então, cada mercado tem o seu pormenor. E a gente tem que avaliar bem isso, mas, de fato,
a gente pode falar que nos últimos 20 anos essas questões financeiras mexeram bem mais com commodities e bolsas de futuros, e de modo geral nos mercados, né? Eu não sei, vamos nos encaminhar para o encerramento, que o bate-papo foi bom e passamos até para outros assuntos, porque o foco é juros, câmbio, commodities, mas tá certo, a gente foi para o lado da geopolítica, tem muita coisa que eu não concordo com o Maurício, mas a gente está aqui para para ouvir todo mundo, né? Eu realmente acho que a geopolítica afeta assim muito, eu não sei do que o Maurício tirou esses dados, que não tem efeito nenhum, mas, por exemplo, a gente vai pegar alguns mercados específicos, né? Claro, tem questões específicas. O Brasil simplesmente perdeu um mercado de café solúvel, né, por exemplo, que foi bastante cruel, mas o setor está lutando, né, em frente. Bom, vamos encaminhar para nossas falas finais. Alan, tua conclusão sobre o nosso debate. Legal, eu gostei muito da conversa e agradeço aí o convite e é isso. Boa semana a todos. Rafael? Não, eu queria dizer que foi muito bacana, muito interessante. Acho que foi uma conversa assim mais tranquila, sem a gente bater o martelo em muitas coisas, mas deu para passar uma ideia geral aí do que a gente acha em relação aí ao que aconteceu no mercado nesses últimos dias. Queria agradecer a todo mundo, Alessandro, Maurício, Alan, e muito obrigado, pessoal. Maurício? Também digo mesmo, foi bem bacana, bem tranquilo da gente expor pontos de vista. Acho que é interessante aí a gente debater bastante. É isso aí. Pessoal, fique atento às nossas redes sociais. As nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Fique junto com a gente. Os nossos cursos e eventos, destes que estão na tela e de outros consultores, os próximos agora estão na descrição do vídeo também. Clica lá, confere, te informa e te inscreve nesses eventos, que as informações são sempre precisas. E como disse o Maurício, procure onde encontrar informações adequadas. Safras e mercado tem informações que são checadas, né? A gente hoje em dia vive um universo de redes de WhatsApp, grupos de WhatsApp, né? E aí as pessoas não conferem informação e muitas vezes se informam só por lá. E isso, infelizmente, devo dizer que é desinformação. E a gente está aqui para colocar as melhores informações e análises. Pessoal, muito obrigado. Foi bom o bate-papo. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Abraço, tchau, tchau.